Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Antes de entrar no assunto licitação do Maracanã, gostaria de mostrar para vocês algumas informações obtidas nas redes sociais e nos sites da mídia consideradas confiáveis, inclusive porque não são combatidas diretamente pela esquerda e nem pertencem à direita. Por exemplo, segundo o site Poder 360, de 5 de abril de 24, a Rede Globo arrecadou 142 milhões de reais no ano de 2023. Todas as demais redes televisivas diminuíram seu faturamento. Em 2022, a Globo arrecadou 28% da publicidade governamental. Em 2023, aumentou para 56%, isso só de publicidade oficial e do governo direto. Quanto às verbas de estatais como Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Correios, não há detalhes conclusivos sobre os valores. Os pagadores de impostos não sabem de forma transparente quanto é essa verba. E antes que combatam essas informações, quero dizer que elas foram obtidas na mídia admitida. Por exemplo, segundo o portal Terra, nos 2 mandatos de Lula, entre 2003 e 2010, a média anual de publicidade oficial direta foi de 588 milhões de reais. Talvez, quem sabe, para manter a mídia sob controle. Trazendo isso para o nosso mundinho do futebol vascaíno, o clube associativo negociou seu futebol profissional com os americanos da 777 preponderantemente por causa de uma dívida de mais de 700 milhões de reais, fruto de más administrações durante mais de 2 décadas. Pois é, se o Vasco conseguisse uma receita semelhante que a rede do plim-plim a bocanha do governo, o problema da dívida teria sido resolvido e poderia ser um dos clubes mais ricos do mundo. Tudo com dinheiro do povo, como o que entra na poderosa mídia. Mas isso seria errado, afinal, nem todo mundo torce para o Vasco. Mas por analogia, também nem todo mundo está do lado do governo ou bate palma para essa imprensa. Bom, isso é só um desabafo. Agora, bola para frente. Outro assunto bizarro que eu tenho visto é o que o John Textor, o americano e administrador do Botafogo, está fazendo, denunciando mutreta envolvendo o futebol brasileiro, falando de manipulação de resultados ou tentativa de manipulação. Coitado, será que ele sabe que no Brasil, um país extremamente sério, tais acusações ou desconfianças nunca proliferam? Claro que essas coisas não são cabíveis num Brasil onde todos possuem ilibada reputação. Apesar de que alguns discordam disso, afirmando que isso é impossível num país austero como o nosso. É fake dizer que estamos cercados de personagens com histórico duvidoso dentro e fora do futebol, não é? Isso deve ser criação dos indivíduos que financiam atos antidemocráticos, não é? Cabe aos nossos amigos tirar sua conclusão. Se os John Textor têm razão, ou não. Agora, continuando a falar de coisa séria, é impressionante como não dá para acreditar na seriedade dos processos que envolvem os agentes públicos. A licitação do Maracanã, que me perdoem os funcionários públicos envolvidos e que não compactuam com medidas que beiram o favorecimento, parece ter sido direcionada essa licitação para manter os atuais beneficiários, leia-se dupla Fla-Flu, no comando da administração do complexo esportivo da cidade do Rio de Janeiro. A divisão do processo em 2 etapas, uma envolvendo a utilização dos estádios esportivos e outra os valores oferecidos pelos concorrentes, para qualquer pessoa de inteligência mediana, concluiria que o valor financeiro ofertado teria prevalência sobre a utilização dos estádios. Mas não é isso. Por incrível que pareça, o Estado do Rio de Janeiro dá prioridade à utilização dos campos ao invés do dinheiro que receberia.
Com certeza, o estado do Rio de Janeiro está nadando na grana, pois a pontuação exigida por jogo nas praças esportivas impede que a oferta de maior valor financeiro vença a concorrência. E para isso, o processo viciado favorece a dupla Fla-Flu, pois são duas equipes que, somados os jogos deste ano, superam os do Vasco, que é apenas um time. Para eliminar o Vasco, a equipe que analisa o processo descartou a participação do Santos e do Brusque na proposta, mesmo não havendo restrições no edital. A possibilidade é muito real, pois o Santos, precisando de um estádio por causa da reconstrução, da reforma de Vila Belmiro, assim como o Brusque, cujo estádio passará por reforma, precisam de local para realizar suas partidas. Nada impede que eles utilizem o Maracanã, inclusive porque o Santos é o quinto maior utilizador do Maracanã, depois dos 4 grandes do Rio. Mas para tirar o Vasco do processo, tudo é admitido. Enquanto isso, permanecemos resistindo dentro de nossos princípios cristãos de respeito, igualdade e inclusão. Outra bizarrice que ocorre por aqui é a guerra entre o Clube Associativo e a SAF Vascaína, responsável pelo futebol do Vasco. Impressionante que pessoas que deveriam remar na mesma direção preferem brigar, prejudicando o pobre Vasco. Não sei se a empresa 777 está descumprindo alguma cláusula contratual, mas se estiver, a solução é acionar a parte infratora na justiça, simples assim. Porém, se não estiver acontecendo alguma infração, não é cabível ou produtivo uma parte tentar demolir uma relação entre acionistas que possuem o mesmo objetivo. Na minha opinião, a nova direção do clube associativo está atropelando a relação ao invés de buscar o entendimento. Não vejo, da parte do Vasco, SAF, alguma intenção de não cumprir o combinado. Talvez os americanos não estejam acostumados a relações conturbadas como as que acontecem no Brasil. Aqui todo mundo cria caso sobre tudo, causando distúrbios que só prejudicam o bom funcionamento e o atingimento do objetivo final da empresa. Não estou falando que a 777 é perfeita, mas simplesmente não vejo motivo para entrar com os pés nos peitos do sócio majoritário sem motivo provado. Eu, pessoalmente, não aceito ser cobrado por ninguém antecipadamente por um compromisso firmado com outra parte antes que a obrigação tenha vencido. Isso, para mim, cheira desconfiança, o que é horrível para uma relação. Você gostaria que a companhia de eletricidade, por exemplo, lhe acionasse exigindo prova de que possua dinheiro para pagar a conta mensal de energia? Ou você acharia isso uma ofensa? Como sei que a relação entre as partes está desgastada e não entendo o real motivo, prefiro esperar os próximos capítulos para voltar a comentar, apesar de possuir uma opinião sobre o assunto, mas reservo para um próximo vídeo. E reforço que votei no Pedrinho na última eleição vascaína e que minha avaliação sempre coloca o Vasco em primeiro lugar. Não sou a favor da 777 e nem a favor do sistema associativo anterior. Sou favorável à SAF, sim, e contra a politicagem do clube associativo. E, aliás, tenho certeza que se a 777 fosse trocada por outro mecenas, a turma do quanto pior melhor arrumaria um motivo para continuar tumultuando o funcionamento do clube. Na realidade, o que querem é voltar a mamar nas tetas vascaínas. E a dúvida, essa fica sempre para o torcedor pagar a conta. Nas redes sociais e na mídia, a coisa está fervendo e muitas pessoas desqualificadas estão falando asneiras e mais asneiras. E gente importante, jornalistas, ex-jogadores e atualmente influenciadores e comentaristas, etc. Mas isso vamos destrinchar mais para frente.
Quem tiver opinião diferente e julgue que não tenho razão, deixe aqui nos comentários para discutirmos futuramente. Por enquanto, até a próxima, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Saudações vascaínas!